figurou uma avenida larga no seu sonho. Pode ser positivo, pode não ser lá tão positivo assim o enunciado. Depende do que aconteceu nessa avenida larga. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: me ajude, tive um sonho estranho. Eu estava em uma avenida larga com o meu irmão e nenhum ônibus parava, todos apontavam como se a parada fosse mais à frente. No mesmo sonho eu estava dentro de outro ônibus com pessoas que não conheciam. Porém, o motorista estava fazendo a rota errada e eu fui reclamar com ele. O cobrador informava que ele errou o caminho. De repente, no mesmo sonho, eu via minha mãe voltando. Ela já faleceu. E me dava um abraço, e nesse abraço era minha vizinha e não mais a minha mãe. Eu fiquei até confusa. Bom, você foi e abraçou a sua mãe, que na vida desperta é falecida, mas no sonho era viva e voltava. E você abraçava ela. Então, na vida desperta, você está se sentindo bastante carente de afeição. Você tem carência emocional. Você pode também estar se sentindo solitária sob algum aspecto, ou esvaziada sob um ponto de vista. Aí você abraçou a sua mãe, mas quando o abraço aconteceu, você percebeu que era sua vizinha. Então existe uma figura de apoio muito próxima a você. Mas você pode estar cedendo a paradigmas alheios, a crenças espirituais alheias, em virtude da carência que você sente. Aí você acaba entrando na onda das massas simplesmente para suprir uma carência emocional e não uma verdade que falta na sua vida. A avenida era larga, porque existem muitas opções, muita abundância na sua vida, mas você não consegue aproveitar nada. Você não consegue se determinar por uma direção. Os ônibus passavam e sinalizavam para você que era mais adiante a parada de ônibus. Então você pode ter confiado em religiões, crenças, paradigmas sorrateiros, que não têm empatia pelo próximo. Muito pelo contrário, tem egocentrismo. Esses ônibus que sinalizavam para você que era mais adiante representam ali crenças espirituais e religiões, achismos religiosos e misticismos que fizeram você perder tempo. E daí você vê que embarcou no ônibus errado no outro momento. Então, você está assim confiando em lideranças espirituais sorrateiras, que querem o bem só para si mesmas. Por que você não foi privilegiada nesse sonho? Porque você não é vista como uma pessoa rica. As religiões, a gentalha, as lideranças espirituais não veem em você um potencial ali para sacar, para pegar o seu dinheiro, as suas posses. Você precisa de ajuda. É isso que o seu sonho está falando. Todos os dias antes de dormir, pegue meio copo de água em mãos, ore um Pai Nosso e em seguida fale: querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração, e com imorredora gratidão e extasiante felicidade eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também da tríade GPS, guardiões, protetores e simpatizantes. E é de todo o meu coração, é de toda a minha confiança. Já aconteceu, está feito. Amém. Dito isso, tome a metade da água em mãos e vá dormir. E no dia seguinte, ao acordar, primeira coisa, tome o restante da água. Faça isso todos os dias. Para que a tríade GPS guarneça o período em que você se desdobra, sai do corpo. Porque quando o ser humano deita para dormir, o perispírito sai.
E a tríade GPS vai conduzir você nesse tempo a retificações, acordos e consertos imprescindíveis. Vai otimizar a sua intuição, fortalecer ali o seu espiritual e vai também ampliar o seu foco de visão para que você realmente entenda o contexto no qual está inserida. Na vida desperta é assim, quando a pessoa se sente solitária demais, quando ela tem uma carência emocional muito grande, ela acaba cedendo às religiões de terceiros. Eu vou lá naquela religião, por quê? Lá tem as irmãs, tem os irmãos que me abraçam, que perguntam como eu estou, etc, etc. Mas ela acaba sendo prejudicada pela falange que atua nos cenários lá, nos bastidores daquela religião, daquela nomenclatura espiritual. Não são pessoas que mandam nas religiões, mas sim falanges que não são visíveis a olho nu. Aí essas falanges se aproveitam ainda mais da sua pessoa, fazendo você de trouxa, de boba, porque você está adentrando aquela delimitação ali, onde é o campo da igreja, da religião, da espiritualidade lá a qual você se direciona. Mas para o cosmos, isso já é uma linguagem de aceitação, já é um ok no contrato. Você já está de acordo com as regras daquela gente lá. Isso só não acontece quando você está visitando uma igreja, um local religioso espiritual a título de pesquisa. Porque quando é a título de pesquisa, o cosmos entende que você está saindo da zona de conforto, querendo aumentar o seu saber, buscando verdade. O próprio cosmos protege a pessoa que anda de igreja em igreja, de local espiritual em local espiritual, mas sempre na busca pelo aumento da pesquisa, pela veracidade. Agora, quando você está no meio das massas ali, religiosas, espirituais, tão somente para ganhar conforto emocional, você pode ter um prejuízo muito grande. Ao final, você vai ganhar retrabalho, vergonha e desonra, porque você acaba sendo chutada para as frequências negativas do cosmos. E daí você tem que pagar o preço. Em algum momento lá na frente, um julgador pode chamar a sua atenção e você vai dizer, não é minha culpa, eu não sabia. Aí o julgador vai dizer, concordo, meu filho, concordo, minha filha, não é sua responsabilidade. Aliás, não é sua culpa, porque é sua responsabilidade sim. Quando você vai para uma dimensão, para um planeta, o que você faz lá é de sua responsabilidade. É sua responsabilidade entender, buscar, desenterrar a verdade para se beneficiar. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho prospecta bem para todos, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.